Fala, meu amigo, minha amiga. Seja muito bem-vindo. Aqui quem está falando é Bruno Leite. Essa aula é um pequeno resumo de tudo que a gente tem dentro da mentoria, beleza? Se você quiser ter acesso a toda essa aula completa e muito mais conteúdos dentro da mentoria, acesse o link que está aqui embaixo, garanta sua vaga e venha fazer parte do nosso time. E aí, eu sou o professor Emanuel Gessé, professor de Física aqui da mentoria Bruno Leite, e a gente vai estar começando agora a nossa revisão de Física, desde assuntos mais simples a assuntos mais avançados, com base naquilo que mais cai na prova do Enem, vendo questões e métodos resolutivos que vão te ajudar a responder as questões da tua prova, beleza? Como eu já disse, vamos pegar assuntos bem simples e ir aprofundando neles. Na aula de hoje, a gente vai ver aula sobre movimento uniforme. É um assunto que é simples, um assunto que é tranquilo, não tem muita fórmula, vocês vão ver que com apenas uma formulazinha a gente vai conseguir calcular todo tipo de coisa que a gente vai pegar aqui nas questões que eu vou apresentar para vocês. São questões que no Enem são questões simples, mas questões simples que têm um peso no TRI lá em cima. Então, preste atenção, vê com calma, foco nesse assunto porque ele também é base para tudo aquilo que a gente vai ver mais à frente nas nossas questões de mecânica. Então, beleza? Bora lá, começando a nossa primeira aula de física sobre movimento uniforme. A questão que eu trouxe para vocês aqui, a questão 2, ela é uma questão simples, uma questão fácil, mas é já para a gente ir se acostumando a como resolver esse tipo de questão. A questão diz o seguinte: em um dia normal, um veículo gasta 5 minutos para atravessar uma ponte, movendo-se a uma velocidade de 20 metros por segundo. Com base nos dados apresentados, calcule a extensão dessa ponte em quilômetro. Primeira coisa que tu tem que fazer quando for ver esse tipo de questão. Você precisa anotar aos poucos os dados que a questão te informa. Os dados e as unidades de medida que esses dados têm. Se liga só. Um veículo em um dia normal gasta 5 minutos. Unidade de tempo. Anota aí, marquei aqui de vermelho para você. 5 minutos. Para atravessar uma ponte a uma velocidade de 20 metros por segundo. Não anota só o dado 5, só o dado 20. Anota o dado e a unidade de medida. 5 minutos, 20 metros por segundo. E ele pediu no final a extensão em quilômetros. Note que cada um dos dados tem unidades de medida diferentes. Beleza? Então, bora lá ver a resolução desse exercício e ver como a gente faz isso. Os dados da questão, como eu falei para vocês, temos aqui a velocidade 20 metros por segundo e o tempo em minutos. E vou apresentar para vocês, logo aqui no começo do slide, a fórmula que a gente vai utilizar para responder, creio que todas as questões dessa primeira aula. É uma fórmula simples e, como eu disse para vocês, é do top de questões que mais caem no Enem. Top 5 questões que caem no Enem, top 5 fórmulas que mais caem no Enem, essa fórmula aqui. A fórmula do movimento uniforme, que é distância igual a velocidade vezes o tempo. Ou, se você quiser uma facilitada, Deus vê tudo. DVT, Deus vê tudo. É um jeitozinho simples para dar uma decorada nessa fórmula e facilitar. Para utilizar essa fórmula, não é só você pegar os dados e substituir. Não é só pegar, o tempo da questão é 5, boto 5 aqui, a velocidade é 20, boto 20 aqui e cheguei na minha resposta. Pô, não é assim. Tem que dar uma olhada nos dados. Bora fazer a análise dos dados. A velocidade, 20 metros por segundo. Está no sistema internacional. Beleza. Tempo, 5 minutos. Olha só, estou trabalhando com a velocidade em metros por segundo e o tempo em minutos. Tá vendo que tem uma incongruência entre as medidas? Minuto a minuto, segundo a segundo. Temos que converter, então, de minutos para segundos. E é uma conversão fácil, convenhamos, né? A conversão de minutos para segundos é 1 minuto tem 60 segundos. Então, 5 minutos tem 5 vezes 60 segundos. 5 vezes 60, 300 segundos. Agora nós temos a velocidade 20 metros por segundo e o intervalo de tempo de 300 segundos. Só substituindo a fórmula. Simples assim. DVT, Deus vê tudo. Distância igual a velocidade vezes tempo. Velocidade 20, tempo 300. 20 vezes 300, 6.000. A distância é de 6.000 metros. Mas note que na questão a gente tinha anotado bem no comecinho que ele pediu a distância da ponte, a extensão da ponte em quilômetros. Tem que fazer a conversão de unidades. 1 quilômetro tem 1.000 metros. 6.000 metros, 6 quilômetros. A conversão é lógica, é só dividir por 1.000. Beleza?
Dá uma olhadinha, anota esses dados, anota a fórmula. Bora seguir para mais uma questão. Questão 34 da lista de vocês, questão da Universidade Federal de Pernambuco, e diz o seguinte: o gráfico a seguir representa a posição da partícula em função do tempo. Qual a velocidade média da partícula em metros por segundo entre os instantes t igual a 2 minutos e t igual a 6 minutos? Deu aqui as opções, deu o gráfico para a gente. De dados em geral que ele deu para a gente na questão foi que a velocidade média que ele quer é em metros por segundo e ele deu um intervalo de tempo em minutos. Um intervalo de tempo entre 3 e 4 minutos. Tem um gráfico aqui da questão. A fórmula da velocidade você já deve bem saber, é distância por tempo. Pô, quero chegar em tal cidade que está a 90 km de mim em 1 hora. Minha velocidade média, 90 km por hora. Velocidade, distância por tempo. Vamos dar uma olhada no gráfico. E preste muita atenção caso você tenha dificuldade em resolver questões com gráfico. É uma coisa que é simples, é corriqueira no Enem, mas muita gente acaba errando às vezes por falta de concentração, por falta de costume. Bora dar uma olhada aqui então no gráfico da questão. Ele diz para a gente calcular a posição quando o tempo é de 2 minutos. Então, o intervalo de tempo é entre 2 minutos e 6 minutos. Chega aqui no gráfico, ó, entre 1,5 e 3 minutos, o tempo aqui, está registrado por essa reta vermelha, está em 2 vezes 10 ao quadrado minutos. A posição está em 2 vezes 10 ao quadrado metros. Então, quando o tempo é de 2 minutos, a posição é 2 vezes 10 ao quadrado metros. Quando o tempo é em 6 minutos, olha no gráfico, chegou 6 minutos. Onde é que a partezinha vermelha está tocando? Em 8. 8 vezes 10 ao quadrado. Então, isso quer dizer que no tempo de 6 minutos, a posição é 8 vezes 10 ao quadrado. Logo, a distância percorrida vai ser a posição que ele estava no tempo de 6 minutos, menos a posição que ele estava no tempo de 2 minutos. 8 vezes 10 ao quadrado menos 2 vezes 10 ao quadrado. 8 menos 2, 6. 6 vezes 10 ao quadrado. Essa, no caso, é a nossa posição, a distância percorrida. E o tempo, ele deu para a gente que o intervalo de tempo era de 6 minutos até 2 minutos. 6 menos 2, 4. 4 minutos. Mas a posição está em metro e ele quer a velocidade em metro por segundo. O teu tempo, tu não vai trabalhar em minutos, tem que trabalhar em quê? Em segundos. Então, vai a conversão da unidade de tempo de minutos para segundos. 1 minuto tem 60 segundos. 4 minutos tem 4 vezes 60 segundos. Então, fica um total de 240. Por fim, a velocidade média, disse para vocês, dVt, Deus vê tudo. Tem aqui, a gente quer descobrir a velocidade, o t está multiplicando o v, passa dividindo. Velocidade é igual a distância sobre tempo. Então, bora substituir os valores. A distância a gente viu que é de 6 vezes 10 ao quadrado, dividido por 240. 6 vezes 10 ao quadrado, 600. 600 dividido por 240, dá para simplificar aqui, 0 com 0. 60 dividido por 24, dá 2,5 metros por segundo. Recapitulando, a gente deu uma olhada nos valores que tínhamos nos gráficos. Vimos, no tempo 6 segundos, está na posição X. No tempo 2 segundos, está na posição X. Faço a diferença entre as posições para saber a distância que eu percorri e depois divido pelo intervalo de tempo. Achou a velocidade. Mas esse costumezinho simples de fazer análise de gráfico no final do dia, na tua prova do Enem, faz muita diferença. Então vai se acostumando com isso, vai exercitando, refaz essa questão e vamos para a próxima.